Boa noite, galera. Estamos no ar. Vou esperar aí só um minutinho para entrar todo mundo. Já tem um bocado de gente aqui com a gente. Então, boa noite, Tânia. Saudade de tu também. Basília, acabei de ler o seu e-mail. Li tudo. Ficou grande, hein? Esse foi aquela história completa, mas adorei que você teve a coragem de botar para fora, de escrever. E tô muito feliz que você tá aqui na sessão de hoje, viu? Porque essa sessão, eu ainda pensei quando eu li esse e-mail, poxa, Basília, tinha que estar na sessão de hoje. E olha que você tá. Então, tô muito feliz. Oi, Fabi. Oi, Mari. Oi, Silene. A Chay tá aí também. Luzia Mirelli, Mônica Cotrinho, Paulo Viana, nosso sócio, Kátia, Tânia. Muito bom. Então, vamos lá. E uma das coisas que eu quero mudar no Flow, tanto no Flow como no Impulso Mensal, para quem é aluno do Impulso também, que eu sei que tem alguns alunos aqui do Flow que são alunos dos dois, é a gente não ficar mais muito tempo esperando quem não chega na hora. Quem não chega na hora, assiste a reprise depois para ver o que perdeu, porque eu quero cada vez mais reconhecer e honrar vocês que chegam na hora, né? Os cariocas que estão sempre atrasados, a gente não pode mudar os nossos horários por causa dos cariocas, né? Então, hoje não vou ficar muito tempo esperando, não. Vou já começar a nossa sessão. Só dando boa noite aí. Quero só, antes da gente começar, saber quem está aqui pela primeira vez. Então, coloca o número 1 aí no chat para poder dar as boas-vindas para os nossos novos flowers. E, a Sami. Tem mais gente que está aí pela primeira vez. A Érica Carvalho. Marcelo Barcelos está pela primeira vez ao vivo. Janaína, Eduarda. Fabi está pela segunda vez. Tem gente que já assistiu a gravação, né? Mas está ao vivo é a primeira vez. A Águeda está aí pela primeira vez também. Então, boas-vindas para vocês que estão aqui pela primeira vez. Regiane também. A Silene está na quarta vez. Tá bom também, parabéns. Então, para quem está aqui pela primeira vez, vou explicar como é que vai funcionar. Como é que funciona a nossa sessão? A gente sempre tem um tema do dia, né? Muitas vezes esse tema é trazido por vocês nas perguntas, então o tema de hoje, que é o perdão incondicional, ele veio por conta de inúmeras perguntas que eu recebi de vocês sobre como perdoar o passado, sobre como perdoar uma mágoa com uma pessoa, uma coisa antiga, aquela pessoa que magoou, que você está ressentido, aquela coisa que está te travando de ir para frente. Muita gente já tem aquela sensação de que é essa mágoa que está dando aquela segurada na vida. Então, a gente resolveu fazer essa nossa sessão de hoje sobre o perdão incondicional e, ao final, vamos fazer uma super meditação de você se abrir por esse perdão e a gente começar a praticar o perdão incondicional, o perdão radical, que a gente vai conversar aqui na sessão de hoje. Depois, né, de uma exposição que eu quero fazer para vocês sobre esse tema, com algumas perguntas poderosas do coaching, com alguns conceitos interessantes que eu quero que vocês tenham contato, para a gente poder fazer essa meditação com vocês já entendendo um pouquinho mais o que a gente está trabalhando. Eu vou, antes da meditação, então, abrir para algumas perguntas, e aí a gente encerra a nossa sessão com a meditação, ok? Então, para a gente poder fazer a nossa exposição, vou compartilhar minha tela. Para quem não está acostumado aí, então, vou compartilhar minha tela, vou fechar o meu vídeo também. E aí a gente faz a nossa... Ops. Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação, para a gente fazer a nossa sessão super mega especial de hoje. Essa sessão tá super especial de verdade, gente. E aí, para quem tá aqui pela primeira vez, se você quer fazer uma pergunta, não coloca no chat. Clica nessa caixinha que tem aqui em cima, com uma pastinha que tem um Q&A, né, de questions and answers, perguntas e respostas, porque aí quando a gente voltar, né, de compartilhar a tela, eu consigo ver onde está a sua pergunta, não fica perdida no meio de um monte de bate-papo do chat, tá bom? E eu vou continuar conversando com vocês aqui pelo chat também, pra gente... para eu saber o que vocês estão achando desse assunto. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. E lá vamos nós falar um pouquinho do perdão incondicional. E antes de eu começar a falar do perdão incondicional, eu quero saber de vocês que estão aqui assistindo, quem aí sente que tem alguma coisa na sua vida que precisa ser perdoada para que você possa evoluir,
às vezes até em outras coisas que não necessariamente espirituais, mas que você sente que você precisa evoluir para frente. Conta aí para mim no nosso chat. Opa, tô com uma travinha aqui. Pronto. Show. Tô conseguindo ver o chat de vocês. E a pergunta que eu fiz hoje no Instagram, nos Insta Stories e também no meu e-mail, é uma pergunta importante para a gente começar a nossa sessão, né? Quem nunca culpou outra pessoa pela sua falta de felicidade? Quem nunca fez isso? E como é que a gente consegue parar de criar a nossa realidade, a nossa vida, dessa forma e deixar esse arquétipo da vítima ir embora, né? E parar de criar a nossa vida, a nossa realidade a partir desse arquétipo de que eu sou uma vítima de tudo, oh meu Deus, o que estão fazendo comigo. Porque cada vez que a gente culpa outra pessoa pela nossa falta de felicidade, a gente tá entrando nesse arquétipo da vítima, né? E tá tudo bem, porque acontece, é normal do ser humano, mas a partir do momento em que a gente abraça esse arquétipo, a gente também começa a criar uma realidade a partir desse arquétipo, né? Então, como fazer para parar de viver dessa maneira, deixar aí esse arquétipo da vítima e não usar mais ele como um modelo de vida pra gente, um modelo de criação da nossa realidade. Por que esse tema é muito importante? Vocês, nas próximas semanas, vão me ouvir falar muito de transição planetária. Eu já fiz vídeo sobre isso também, mas vou falar mais ainda. E nesse momento de transição planetária, quando a gente está saindo da era de peixes e entrando na era de aquário, é muito importante que a gente perceba algumas diferenças. Então, uma diferença importante é que no passado a gente viveu muito baseado em medo, no controle, no abuso de poder, em uma série de coisas que estão caindo nesse momento de começo da era de aquário, né? Então, como é que é essa nova era? Como é que é esse futuro que está esperando a gente? É um futuro de verdadeiro perdão, de amor incondicional, de paz. E veja, se a gente está vindo de um passado baseado em medo, controle, abuso de poder, em rancor, vingança, e a gente vai para um futuro de perdão, de verdadeiro, de amor incondicional, de paz, é óbvio que isso é uma transformação radical que, por ser radical, requer mudanças também radicais da nossa parte. E para a gente conseguir transformar qualquer coisa na vida, é muito importante e indispensável a gente experimentar essa coisa completamente. Isso é muito importante. Se você está anotando essa sessão, não deixe de anotar isso. Para transformar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa experimentar essa coisa completamente. Ou seja, para eu transformar o arquétipo de vítima, eu preciso primeiro experimentar a vitimização totalmente. O que no Tantra a gente chama, né, de integrar para transmutar. Então a gente primeiro tem que integrar essa situação, essa emoção que a gente queira transformar, para a gente aí sim poder transmutar, poder transformar. Um grande cara aí da nossa era de peixes, né? O grande avatar da era de peixes, mas que na verdade já era um adulto índigo, ou seja, um cara que já veio com o chip da era de aquário, né? Jesus foi um cara que deu uma demonstração poderosa do que significa transformar o arquétipo de vítima. Ele ensinou pra gente que não existem vítimas. E o pior é que até hoje a gente ainda não conseguiu entender totalmente a mensagem dele. E agora está chegando finalmente, né, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, o momento em que, com esse movimento de transição planetária e uma mudança da energia do planeta, né, da vibração do planeta, a gente finalmente vai chegar perto de começar a entender de verdade essa demonstração poderosa que Jesus deu para a gente de realmente abraçar, né, mergulhar de cabeça no papel, né, da vítima e transmutar
isso daí. De um ponto de vista espiritual, qualquer desconforto que a gente sente em qualquer situação é um sinal de quê, gente? Que a gente desalinhou espiritualmente. E por que esse sinal está vindo? Porque a gente está tendo a oportunidade de curar alguma coisa. Coisa essa que tem a ver com esse desalinhamento que a gente está vivendo. Normalmente, a gente não vê isso desse ponto de vista. A gente julga a situação e aí a gente culpa o outro pelo que quer que seja que esteja acontecendo com a gente. Mas o que é o problema? Né? Que se a gente faz isso, isso impede que a gente veja a mensagem ou entenda a lição. Isso impede a nossa cura. E como é que nascem as nossas crenças limitantes? Porque tudo que a gente vai falar hoje tem muito a ver com as nossas crenças limitantes. Quando a gente é criança, a gente tem uma determinada capacidade emocional ou maturidade emocional, dependendo da idade que a gente está, de como que a gente está sendo criado, né? De quais são as nossas circunstâncias, nossa família, como é que é e tal. E aí acontecem coisas com a gente, né? E a gente, em determinado momento da nossa infância, a gente tem ou não a capacidade emocional de lidar com essa coisa que está acontecendo naquele momento da nossa vida. E aí, o que acontece quando a gente não tem a capacidade emocional de lidar com aquela situação que vem para a gente? Acontecem dois fenômenos. Um deles, uma parte dessa emoção que a gente não consegue lidar, ela pode ser suprimida. Então, acontece a supressão. A supressão é aquela emoção que a gente sabe que está ali, a gente joga para baixo do tapete, mas a gente lembra dela, a gente sabe que ela está lá, mas a gente não olha muito, a gente não quer lidar, joga para baixo do tapete. Já a repressão, que é outro fenômeno que acontece, ela é um pouquinho mais profunda. Por quê? Porque não só a gente joga para debaixo do tapete, mas a gente se esquece que jogou. Então, ela não fica mais no nível consciente, ela fica no nível inconsciente. E seja supressão ou repressão, qualquer emoção com a qual a gente não lidou adequadamente vai continuar lá dentro da gente, emanando, né, ondas magnéticas, atraindo situações, pessoas, circunstâncias e coisas para nossa vida, até que a gente realmente olhe para ela e faça aquilo que a gente já falou, integrar, né, para transmutar. Enquanto a gente não viver aquela emoção ao extremo e realmente integrar ela e aceitar que ela faz parte da gente, enquanto a gente estiver suprimindo ou reprimindo, a gente vai continuar tendo que olhar para ela. Enquanto você não fizer isso, você vai continuar atraindo para a sua vida circunstâncias, situações, pessoas e coisas necessárias para provar a crença que você criou quando você viveu aquela situação que tinha uma emoção que você suprimiu e reprimiu. Então, por exemplo, uma menina que não tinha afeto do pai, tinha um pai mais ausente, ou mesmo que fosse presente, um pai que não tinha o costume de beijar, de abraçar, de pôr no colo, de contar historinha, de botar para dormir, né? De ser um pai mais afetuoso. Qual é uma primeira criança que aparece para essa menina, né? Que não tem a maturidade emocional de simplesmente entender que esse pai, de repente, vem de uma família onde isso não é o normal, ele não aprendeu a dar abraço, ele não teve isso também dos pais. Então, a criança não tem a maturidade emocional para fazer todo esse raciocínio. Então, a primeira coisa que ela pensa, meu pai não me ama. E aí, surge uma crença mais profunda ainda por baixo dessa, ou uma crença raiz, né? De que eu não sou boa o bastante para ser amada por ninguém. Claro que nenhuma dessas duas coisas é verdade, necessariamente, e nem é uma interpretação correta do fato de que o pai não abraça e não beija, né? Se o pai não é afetuoso, é porque é uma falta de capacidade dele emocional, e não uma questão da criança, né? Mas o que acontece quando essa menina cresce com a crença de que eu não sou boa o bastante para ser amada por ninguém? Ela vai criar
relacionamentos onde os parceiros não amam ela. Ela vai atrair pessoas que têm a tendência a não amar. Se a questão da infância for uma questão de abandono, ela vai atrair pessoas que têm a tendência de abandonar e assim por diante. Então, se você quer saber quais são as suas crenças limitantes mais profundas, você tem que olhar para o que está acontecendo na sua vida, porque a sua vida sempre reflete as suas crenças. Qualquer um que machuque a gente, que magoe a gente, que seja agressivo com a gente, está, na verdade, dando para a gente a oportunidade de entrar em contato com a nossa dor original e ver como uma determinada crença está controlando a nossa vida. Então, se é a briga da mãe com a filha, é a briga da amiga com a amiga, do pai com a filha, do namorado com a namorada, do marido com a esposa, do chefe com o subordinado, de um colega de trabalho com outro, independente de qual é a situação que está acontecendo, se você está sendo machucado, você está tendo a oportunidade de entrar em contato com aquela dor original lá de trás, de quando você não tinha a maturidade emocional de dar conta, e entender qual é a crença que está criando essa situação para você poder trabalhar essa crença. E por isso mesmo, essa pessoa não merece só o nosso perdão, mas também merece a nossa maior gratidão. Porque é uma pessoa que está ali ajudando a gente a curar uma emoção lá do nosso passado. A gente não é criado para olhar para as situações da vida desse jeito, né, gente? Claro, pelo contrário, a gente é criado para julgar, culpar, acusar, fazer papel de vítima e até buscar vingança. Normalmente, a gente é criado assim. A gente vê novela e na novela é assim, a gente vê os adultos em volta da gente e eles são assim. Então, a gente é criado para aprender esse ciclozinho de julgar, de culpar, de acusar, etc. Mas, de alma para alma, existe esse acordo espiritual para que esse assunto ou crença seja trabalhado. Então, muitas vezes, tem aquelas situações assim, por exemplo, um casal que sempre se deu bem, e aí, de repente, começa a ter uma situação entre o casal. Sei lá, o homem começa a ficar mais distante, mais frio, ou a mulher começa a arrumar uns casos extraconjugais, ou alguma coisa assim. Mas não era assim aquele relacionamento. Por que mudou? Porque aconteceu aí um acordo de almas de, você tá precisando curar aquela emoção do abandono, aquela emoção da traição, aquela emoção de não se sentir boa o bastante. Então, eu vou fazer isso com você assim, 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 pra gente ver se você consegue curar essa sensação. E quando a gente faz a prática, né, do perdão incondicional, como a gente vai conversar aqui hoje, não necessariamente a situação vai acabar automaticamente. Muitas vezes vai, tá, gente? Porque se você para de emanar aquelas ondas eletromagnéticas, se é um acordo espiritual, né, e aquela outra alma também já aprendeu o que tinha que aprender, a situação acaba por si só, ela praticamente se dissolve. Mas mesmo quando a situação não se dissolve, você pode tomar uma decisão, de repente, se é um relacionamento que não tá bom, o seu marido ou o seu namorado tá fazendo uma coisa que tá te magoando, tá te incomodando. Você consegue achar a raiz disso lá na sua infância, consegue achar o problema original, a crença por trás disso, qual é a crença que está criando isso na sua vida, né? E você consegue curar essa crença, das duas uma. Ou esse cara vai automaticamente parar de ter esse comportamento, ou se ele continuar, você vai estar bem e vai entender que esse relacionamento, essa é uma pessoa que você ama, mas não é possível você continuar com ela, porque esse relacionamento não é trabalhável. E tá tudo bem. Mas é diferente de você simplesmente se separar no auge da sua mágoa, julgando aquela pessoa, achando que ela que tá te causando todo o seu sofrimento, se vitimizando e querendo, às vezes, até o mal da pessoa, querendo se vingar, falando mal, né? Então, é bem diferente essa situação. E qual é o primeiro passo que a gente pode dar? Né? O primeiro passo é a gente reconhecer que por trás do que parece estar na superfície, né,
tem uma coisa muito mais importante e que é para o seu bem que está acontecendo. Então, como eu sempre falo, todo problema esconde um presente. E a chave para você conseguir se curar é você se colocar à disposição para ver as coisas de um jeito diferente. Quando você faz isso, você abre mão do controle e você entrega esse controle ao universo, a Deus ou o que você acreditar. Então, se você realmente conseguir entregar a sua situação nas mãos do universo e confiar que tudo vai ser curado, o universo vai cuidar tanto da situação quanto da sua cura. Um passo que pode vir mesmo até antes desse, porque é um passo mais racional, é você separar fatos de ficção. Então, não caia no erro de pensar que as suas interpretações representam a mais pura verdade, porque não é o caso. Na maioria das vezes não é o caso. Um jeito que eu gosto muito de trabalhar com meus clientes, quando a gente vai trabalhar essa questão, né, de separar fatos da ficção, é perguntar como é que essa situação apareceria numa notícia de jornal. Então, voltando naquele exemplo que a gente falou do pai e da filha, o que apareceria no jornal? A filha chegou da escola e o pai não deu um abraço. A filha veio mostrar o dever de casa e o pai não deu atenção, ou não colocou ela no colo, ou não deu um beijo, não deu os parabéns porque tirou nota boa na escola. Esses vão ser fatos. E o que é ficção? Ele não me ama. Ele não me ama porque eu não sou boa o bastante para ele. Eu não sou boa o bastante para ser amada por ninguém. Nenhum homem vai ser afetuoso comigo. Nenhum homem vai ser carinhoso comigo. Aí já é ficção, tá? Então a gente consegue fazer essa separação. E o segundo passo importante é que quando você identificar qual é a emoção que vem à tona com essa situação que está te incomodando agora, chora. Né? A gente viu na sessão passada que o karma é a dor não chorada. Então não vamos gerar mais karma. Se está doendo agora, chora, né? Como diz Jesus lá para Alexandre, chora que passa mais rápido. Chora para passar mais rápido. E muitas vezes essa emoção que a gente veio curar vem de outras vidas. Para quem aí acredita em reencarnação, né? Vem de outras vidas. Quem não acredita em reencarnação? Problema nenhum. Por quê? Porque a nossa primeira infância é, como a Alexandra fala, uma sopa kármica, né? A gente repete todas as emoções que a gente veio curar. Então, uma porção de situações vão acontecer na nossa primeira infância que fazem a gente sentir essas mesmas emoções que a gente já sentiu em outras vidas e não chorou e a gente está trazendo para curar. Então, se você quiser curar vidas passadas, você pode começar por curar a sua infância que você já está trabalhando vidas passadas. E quando você muda a sua percepção, você não precisa fazer nada especial, porque as coisas automaticamente vão mudar. E como é que isso acontece? Porque aconteceu uma mudança de percepção, uma mudança de energia. Quais são algumas verdades por trás do perdão? Primeira verdade importante, nós somos seres espirituais numa jornada humana. Ou seja, o nosso corpo morre, mas a nossa alma é imortal. E ela já existia antes da gente encarnar aqui e vai continuar existindo depois da morte. Então, a morte é, portanto, uma ilusão. Outra verdade importante por trás do perdão. O nosso corpo e nossos 5 sentidos dão a impressão para a gente de que a gente é um indivíduo separado dos outros. Mas, na verdade, somos todos um, porque somos todos parte de um mesmo todo. Nós todos viemos de uma mesma fonte e voltaremos para essa mesma fonte. Então, enquanto a gente está aqui nessa jornada humana, na matéria, a gente tem um corpo e esse corpo e os seus 5 sentidos dão para a gente essa impressão ou sensação de que nós somos separados do todo, porém não somos. Na verdade, muito pelo contrário, para aumentar a nossa consciência sobre essa unidade desse todo, a gente concorda vir para esse mundo da dualidade para poder fazer exatamente isso, experimentar o exato oposto da unidade, que é a separação ou a dualidade. E aí, como a dor da separação é uma experiência emocional, a gente precisa de um corpo, né, e dos 5 sentidos para poder sentir essa experiência emocional. Então, a experiência humana, ela é para ser uma experiência emocional. O design dela é esse. Então, quando a gente vem para cá, se a gente vem com uma missão de viver uma experiência
emocional, para a gente poder sofrer a dor da separação e poder escolher ser um de novo. E a gente nega as nossas emoções, a gente bloqueia as nossas emoções. Quando a gente faz isso, a gente nega o nosso propósito de estar aqui. Eu sempre falo, até no meu livro Escolha Sua Vida, eu falo, o nosso propósito de vida é ser quem a gente é, o seu propósito de vida é ser você. E quem é você? Você é um ser espiritual numa jornada humana. Você veio para cá experimentar e elevar a sua consciência sobre essa unidade com o todo. Por isso você está temporariamente e aparentemente separado desse todo, tendo um corpo que parece ter umas fronteiras, né? E estar separado do corpo do lado. Porém, você precisa, nessa jornada aqui, perceber que não é bem assim. Essa separação é só ilusória. Então, parte do acordo que a gente tem antes de vir para cá, para essa missão, né, é o véu do esquecimento. Ou seja, a gente esquece do mundo da unidade de onde a gente veio para justamente poder ter a experiência completa da dor da separação. Como se fosse uma montanha russa, né? A gente vai sentir aquele desespero, mas é só uma brincadeira. E quando a gente tiver experimentado o tanto de dor que a gente concordou experimentar nessa vida aqui, aí a gente usa o perdão ou outras ferramentas para poder despertar e lembrar quem a gente é. Então, no nível da alma, a gente recebe exatamente aquilo que a gente precisa na nossa vida para o nosso crescimento espiritual. E a forma como a gente julga aquilo que vem é que determina se a gente experimenta a vida como dolorosa ou a vida como maravilhosa, como alegre, como feliz, né? A gente recebe exatamente o que a gente precisa para crescer. Agora, se a gente julgar que, isso é horrível, meu Deus do céu, a gente vai sofrer, claro, o tempo todo. E tudo são pensamentos que a gente está acreditando. A gente cresce e aprende pelos relacionamentos. Então, isso é mais um fato aí, né, do perdão. Esses relacionamentos que acontecem com a gente, eles servem para a gente crescer. A gente se cura e a gente volta à nossa inteireza, à nossa integridade através desses relacionamentos, todas as confusões que acontecem neles, né? E a gente precisa necessariamente que outras pessoas espelhem para a gente as nossas percepções equivocadas e as nossas projeções e que ajudem a gente a trazer todo esse material reprimido lá da infância e de outras vidas à tona, para que a gente possa ter a oportunidade de curar esse material todo. Pela lei da ressonância, a gente atrai pessoas que ressonam com os nossos assuntos, para que a gente possa curar esses assuntos. Por exemplo, se a sua questão é uma questão de abandono, a sua tendência é atrair pessoas que vão te abandonar. E essas pessoas são os seus professores ou os seus mestres nessa jornada humana. A gente vem para essa experiência na matéria com uma missão de experimentar totalmente um padrão de energia ou emoção para poder sentir esses sentimentos relacionados com esse padrão de energia e depois de sentir, transformar essa energia através do amor. Lembra? Se a gente quer curar uma coisa, a gente primeiro precisa sentir essa coisa na sua totalidade para depois poder transmutar. Então, perdão radical ou perdão incondicional, que é o que a gente quer trabalhar aqui nessa sessão, é a gente mudar a nossa perspectiva para admitir a possibilidade de que a nossa alma está fazendo uma dança combinada, coreografada com a alma dessa outra pessoa que machucou a gente, ou que está machucando a gente. Com isso, gente, só com essa mudança de perspectiva, a gente se abre para a ideia de que nada errado aconteceu e que, na verdade, não tem nada para ser perdoado. Então, o perdão tradicional, ele parte da conclusão que alguém fez alguma coisa de mal pra gente, né? Alguém fez uma coisa de mal para você e você vai ser superior e vai deixar isso para trás. Ou seja, esse perdão tradicional, ele parte do pressuposto de que uma coisa errada aconteceu. Existe, no perdão tradicional, uma disposição para perdoar? Sim. Existe uma disposição para compaixão, para empatia e tudo mais. Mas também tem uma necessidadezinha lá residual de condenar. No perdão incondicional, ou perdão radical, não existe essa necessidade de condenar. E aí, com isso, a gente quebra o arquétipo de vítima.
e tudo muda, porque nada de errado aconteceu e não existem nem vítimas e nem algozes em nenhuma situação nunca, tá? Então, o perdão incondicional é assim que funciona. É a gente enxergar, se abrir para essa perspectiva de que nada de errado aconteceu. É tudo uma dança coreografada e a gente tem que olhar para si e ver o que precisa ser curado na gente. Agora, isso significa que então não tem mais responsabilidade nesse mundo? Não. Perdão incondicional não livra a gente da responsabilidade nesse mundo aqui, gente, claro, né? Então, se a gente machuca alguém, a gente tem que aceitar que aqui nesse mundo existem consequências para esse ato. E se alguém machuca a gente, existem consequências também. Então, independente do perdão incondicional, pessoas podem ir para a cadeia, pessoas podem processar umas às outras, podem levar multas, podem ser condenadas, e tudo isso também faz parte da lição e está perfeito também dentro desse contexto espiritual, tá? Então, alguém fez um mal para você e fez você ter um prejuízo. Você vai trabalhar o perdão radical para entender por que você criou essa situação na sua vida, qual é a oportunidade, qual o presente que está escondido por trás desse problema, qual a oportunidade de curar o quê? E aí você vai se trabalhar, o que não quer dizer que você não vai pegar e processar a pessoa, se você precisa processar porque ela, sei lá, levou 50 mil reais seu, ou te deu um prejuízo, um calote, você vai processar, não tem problema nenhum. Mas uma coisa é você processar na qualidade de vítima, outra coisa é você entender que você não é uma vítima, aprender a lição que você precisa aprender e processar a pessoa porque simplesmente é uma coisa que ela fez e aqui dentro desse mundo onde a gente está, existem consequências para esse ato e aquela pessoa muitas vezes até realmente precisa passar por essa punição para poder também aprender alguma lição que tenha a ver com a experiência dela. Eu vi que vocês fizeram um monte de pergunta aí, então deixa eu voltar aqui para a tela, parar de compartilhar, né? Voltar aqui para a tela para ver vocês e olhar as perguntas, olhar o chat, entender o que aconteceu. Adorei a Luzia falando, não são fichas, são tampas de bueiro caindo aqui. Isso é muito, muito bom, né? A Vanessa que falou, acho muito difícil perdoar pessoas que me humilharam e me trataram muito mal em trabalhos antigos. O que você precisa fazer, Vanessa? Essa emoção de humilhação e outras que você tem que refletir, meditar e perceber que outras sensações e emoções que vieram nessas situações de humilhação no trabalho e buscar lá atrás onde é que está essa dor original, onde é que na tua vida você já viu essa dorzinha antes, essa emoção antes. E às vezes vai demorar para você lembrar, para você identificar, para vir à tona, coisa que está reprimida no inconsciente. Ó, Basília é a nossa menina propaganda disso aí, de coisas gravíssimas que aconteceram na infância dela, e ela, botou dentro do tapete e esqueceu lá embaixo, nem lembrava mais, né? Passou dos 50 anos de idade sem lembrar, e aí foi lembrar no evento do detox de dinheiro. Então, acontece de você estar totalmente inconsciente para essas coisas. Mas, se você encontrar o que é, aí sim você consegue curar essa emoção e tiver que tomar alguma medida, alguém te humilhou no trabalho, então isso é um caso de assédio no trabalho, assédio moral, vai processar a empresa? Pode processar, não tem problema nenhum, né? Que foi aquilo que a gente falou. É um equilíbrio que existe, né? Entre o que acontece no plano espiritual e o que acontece no plano real. Mas o importante para esse processo todo acontecer é a gente ter sempre em mente aquelas verdades ali do perdão. E a primeira verdade é que a gente é um ser espiritual, numa jornada espiritual, num corpo humano e aqui no mundo da matéria. Então, todas as coisas que acontecem aqui no campo da matéria e no mundo real, entre aspas, estão acontecendo também de alguma maneira e por algum motivo no campo espiritual. E a gente precisa entender no campo espiritual o que é que está acontecendo, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês fizeram para a gente poder daí passar para a nossa meditação também. Vamos lá. A Kátia perguntou assim, e o auto-perdão, que às vezes é o mais difícil, né? A gente tem muitas culpas irreais que fazem a gente virar refém. Sim, a gente vai fazer uma outra sessão separada sobre o auto-perdão incondicional. Mas o raciocínio por trás, Kátia, é o mesmo, tá? É você lembrar que você fez coisas para você que, na verdade, você precisava fazer.
para você poder despertar essas emoções e elas poderem ser aceitas, acolhidas e transformadas ou transmutadas. Lembra que para a gente poder curar qualquer coisa, qualquer dor original, né, seja da nossa primeira infância ou da nossa vida passada, a gente precisa agora aceitar que essa coisa é nossa, né? Aceitei que é minha, e aí eu vou curar. Eu vou olhar para essa crença. Que crença foi essa que surgiu, né, para poder curar? E essa é uma técnica muito legal para a gente trabalhar crenças limitantes, porque a gente muitas vezes fica naquela coisa de quebra madeira, anda na brasa, mas aquela coisa lá do passado, onde a gente criou aquela crença e pôs debaixo do tapete, a gente não volta para olhar. E aí eu tenho minhas dúvidas se essas técnicas muito radicais, que não vão na raiz do problema, realmente são duradouras, né? Essas curas, né? Eu acho que a cura pelo perdão é a coisa mais forte. Então, como é que a gente consegue trabalhar a crença, que foi a pergunta da Cibele, né? Ela consegue identificar a crença, mas o trabalho às vezes não sabe como fazer. São esses passos que eu falei na sessão, acho que ela perguntou antes de eu dar os passos, né? Então, o primeiro passo é você separar os fatos da ficção, observar o que realmente aconteceu e onde é que entra a ficção da minha cabecinha, onde eu estou criando historinhas nas quais eu passo a acreditar e passo a viver com base nessas historinhas. Esse é o primeiro passo. Você fazendo isso e se abrindo para a possibilidade, ainda que remota, de não ter sido exatamente isso que aconteceu, ser uma dança coreografada, cósmica, espiritual, sua, com outras almas envolvidas e que é para o seu crescimento. Se você fizer isso, isso já é 90% trabalho, né? E os outros 10% que faltam, aí é o universo que trabalha para você, ou Deus, ou o que você acreditar, né? Carol perguntou se tem algum livro que eu indico para ajudar nessa expansão de consciência, no sentido do perdão e da cura. Olha, eu já coloquei aqui na nossa plataforma uma vez um vídeo de bônus, quem não viu pode ver, onde eu faço o trabalho com uma senhora que estava falando de uma ex-amiga, que parece que há uns 7 ou mais anos que elas já não se falavam e tal, e ela ainda tinha muito rancor por essa ex-amiga, tinha vontade de agredir ela quando via na rua e tal, falou que queria esfregar a cara dela no asfalto. Ali eu faço com ela o trabalho, né? Onde é muito engraçado, ela vai vendo a gente vai desconstruindo aqueles pensamentos, aquelas histórias todas que ela criou sobre a amiga, né? Até que ela consegue até rir da situação. Então, uma coisa que eu recomendo ler com relação a perdão é todo o trabalho da Baron Kate, né? O livro está esgotado aqui no Brasil, que chama Ame a Realidade, mas você consegue, se você jogar Baron Kate, o trabalho, português, você encontra um PDF com resumo do livro gratuito na internet, no próprio site dela. Então, é uma das coisas que eu recomendo. Mas aqui no Brasil, eu não me lembro de nenhum livro especificamente sobre perdão. Eu vou tentar lembrar, sempre até fazer o worksheet, eu tento pensar em livros legais para recomendar para vocês, tá? A Chay perguntou o seguinte: o perdão pode ser puramente algo resolvido dentro de você ou ele tem que ser selado com uma conversa e abraço e tal? Eu tinha muita mágoa do pai da minha filha e me libertei disso, mas não conversei com ele. Vale? Porque a conversa... Imagina, gente, Chay e todo mundo. Esse é um acordo no nível de alma. Então, se você, Chay, fez um acordo com o pai da sua filha, num nível de alma, de espiritual, nem você conscientemente, nem ele tem noção disso. Aí imagina se você faz todo esse trabalho, consegue atingir, né, o seu perdão incondicional, não é o perdão tradicional, não é falar assim, aquele filho da puta, ele fez isso mesmo, mas eu vou perdoar porque eu não quero eu sou um ser superior, eu não quero me prender nessas emoções de baixa vibração. Aí não é a mesma coisa. Mas se você fez esse processo de hoje e sentiu que você conseguiu perdoar, aí imagina você querer explicar para ele, olha, então, não tem mais nada entre a gente de ruim, porque eu entendi isso. Se for uma pessoa que está muito abaixo no nível de consciência, o cara vai achar que você está doida, né? Então, você não precisa falar com a pessoa, a não ser que você tenha vontade. Se você não tem vontade, você não precisa falar. Você não precisa também nem mandar uma carta, nada disso, WhatsApp.
Se você sente vontade, você pode. Se você sente vontade, por exemplo, mas não tem coragem, você pode escrever uma carta e ficar para você com a carta. Escreve como se você fosse mandar para a pessoa, depois você queima, você pica, você joga no mar, você faz alguma coisa, tá? Então isso também pode fazer. Mas necessidade não tem. Não precisa de essa conversa especial para selar o perdão. Não, perdão. Como você não tem nada para o perdão? Por que o perdão radical é radical? Porque não tem, na verdade, nada para perdoar. Eu botei uma frase da Baron Cage hoje no Instagram, que é justamente isso. O perdão é você perceber que aquilo que você pensava que aconteceu, não aconteceu. E aí acabou. O perdão é isso, é você ter essa percepção. É uma mudança de percepção. Não é uma coisa compassiva, empática e benevolente para com aquela terceira pessoa. É só uma mudança de percepção sua com você mesmo. Ah, tá. Não aconteceu nada. Aquela alma e a minha alma combinaram essa dança aqui para que eu consiga me curar disso aqui. Então, deixa eu ir aqui. Trabalhei, me curei. Aí eu volto aqui e falo, nossa, eu sou até grata a essa pessoa. Não é nem uma questão mais de perdão, é uma questão de gratidão. A mágoa se transforma em gratidão, tá? E óbvio, gente, que isso daí é um trabalho, né? É uma educação emocional que a gente tem que se reeducar, porque a gente não aprende assim, né? Quem teve a grande sorte de ser criado por uma família religiosa ou mais espiritualizada, que ensinou a questão do perdão, provavelmente aprendeu o perdão tradicional. Então, quem já está acima da média ainda está no perdão tradicional. O perdão incondicional, ele é, assim, acima da média, né? A nata da nata da nata. Então, eu quero que vocês entrem nesse mundo, porque realmente aí a gente começa a dar alguns saltos quânticos aí no crescimento espiritual, nesse despertar. A Márcia Fialho falou o seguinte: algumas pessoas eu não tenho vontade de perdoar e me sinto uma pessoa ruim com isso, mas continuo não querendo. Como fazer? Quem não quer perdoar é sempre o ego. Por quê? Porque o ego, ele prefere estar certo do que estar feliz. Então, enquanto você deixar o ego no comando, você não vai querer perdoar aquelas pessoas ou situações em que você se sente muito injustiçada, em que você sente que foi feita uma maldade muito grande com você, uma grande injustiça, porque o ego vai querer que você esteja certa. Imagina, para o ego você dizer que não, que você não é uma vítima, que aquela pessoa não é separada de você, que vocês fazem parte do mesmo todo e que lá em cima, no todo, vocês combinaram que um ia ajudar o outro. E, na verdade, você tem que ser grato. O ego pula de ódio quando a gente fala isso, né? Mas é bom para a gente começar a observar esse comportamentozinho do ego, né? E teve uma das imagens que eu coloquei, né, na apresentação, que era um rapaz quebrando umas algemas, né? Não sei se vocês viram uma corrente, né? Por quê? Porque quando a gente fica nessa situação que você tá, e eu super já vivi essa situação também, né, com pelo menos 2 ou 3 pessoas na minha vida, o que acontece? A gente não tem vontade de perdoar, e aí a gente é que fica preso, né? Eu li uma história no outro dia teve um cara que ele num acidente ele matou a filha de um outro homem. E aí ele foi para cadeia e tal, e lá ficou. E aí só que esse homem, né, que a filha morreu, o pai que perdeu a filha, ele era um cara muito rico e muito influente. Então toda vez o outro cara, ele foi de boa para cadeia, ele entendeu que ele errou, ele estava lá cumprindo a pena dele. Mas toda vez que ia chegando perto do momento daquela audiência que tem da condicional, para ele poder sair em condicional, né, antes do tempo, o pai, como ele era muito rico, muito influente, ele ia lá, mexia os pauzinhos dele, pagava o que ele tinha que pagar, e o cara não conseguia condicional. Então ele já estava assim há muito mais anos do que ele precisava estar na cadeia, né, e nunca conseguia condicional. E aí um amigo dele perguntou assim: você não fica puto, você não fica chateado, você não fica ressentido que o cara não deixa você sair da cadeia, que ele tá fazendo isso tudo para você ficar mais do que você precisava e tal? E o cara vira, né, o prisioneiro vira e fala assim: não, na verdade, todos os dias eu medito muito e eu rezo muito por ele e pela alma dele, porque quem tá preso é ele. Então, imagina, o cara tava ali dentro, ele sabia que ele tinha feito uma coisa errada, ele tava ali dentro de boa e ele tava meditando, ele tava aproveitando o tempo dele para crescer espiritualmente. Enquanto isso, o outro
estava preso àquela situação e jamais ia perdoar, e estava nessa prisão de viver prestando atenção, você estava chegando na época da condicional daquele, ele vivia em função daquele cara. Então ele ficou preso na situação, né? E o que estava preso conseguiu perdoar todos esses gestos aí do outro de ferrar com a vida dele mais ainda, né? Então, a situação é: começa a meditar. Aproveita a nossa meditação de hoje para trabalhar essa situação, para você ir aos poucos percebendo como isso faz muito mais mal para você do que para outra pessoa. Tem até aquele ditado que fala que a mágoa ou a vontade de vingança e tal é igual você querer envenenar a outra pessoa, mas você vai tomando o veneno. É um veneno que a gente toma. A Mari só perguntou se eu vou falar de cura das emoções. Falei pra caramba de cura das emoções hoje. E a gente vai fazer uma meditação, sim. Alguém que tá sem identificação perguntou: quando eu me conecto com a minha essência, às vezes fico puta e percebo que ainda tenho muito que perdoar. Mas onde pega mais é me perdoar. Vamos trabalhar isso na nossa meditação de hoje. E quando a pessoa é resistente ao perdão, como agir? Alguém perguntou também sem nome. É a mesma resposta que eu dei para a Márcia agora, né? Se você está resistente ao perdão, se é você que está resistente a perdoar, você vai ter cada vez mais perceber que isso é uma coisa do seu ego e não da sua essência, do seu espírito, né? E aí é importante para o seu crescimento espiritual. Se você não conseguir superar e se trabalhar essa emoção, você vai atrair outras pessoas na sua vida que vão fazer você sentir a mesma emoção. E se não for nessa vida, em outras vidas também. Um ciclo repetitivo, um ciclo vicioso, é a roda do karma, ou a roda das encarnações, e você não sai dela enquanto você não conseguir superar isso daí. Agora, se você está falando da outra pessoa ser resistente ao perdão, gente, a gente faz o nosso trabalho do perdão com a gente mesmo. A outra pessoa não tem nada a ver com isso, tá? A Cristina disse o seguinte: tive uma infância com pai e mãe brigando a todo momento e sempre ignorando meus sentimentos e impressões. Quando davam a chance de me ouvir, eu sempre estava errada ou exagerando. Por tantas emoções negativas nessa época, não lembro de quase nada da infância e tenho muita facilidade de esquecer tudo. Como curo isso? Mesma coisa que eu falei no começo da sessão. Para você descobrir quais são as suas crenças limitantes ou essas emoções que você precisa curar, é só você olhar para onde está errado na sua vida. O que está dando errado? O que está causando sofrimento? Qual é o desconforto? Onde é que estão os desconfortos, as insatisfações na sua vida? Se você olhar para onde você está chateada na sua vida, quem que te chateia? O que te chateia? Aí você vai olhar quais são essas emoções que vêm à tona, e mesmo que você não lembre qual é o fato da infância, você trabalha essa emoção. Aceita ela agora, a de agora. Porque quando você aceita a emoção agora, você também está curando a criança ferida, tá? Mirelle falou: como é que os crimes hediondos se encaixam nesse acordo entre as almas? Não consigo ver dessa forma, mas se enquadram, tá? Se enquadram. Se você não consegue perdoar um Hitler, porque ele matou 13 milhões de pessoas, você ainda não está praticando o perdão radical. Você está praticando o perdão tradicional, aquele que é condicionado a uma porção de coisas e que você pode conceder para algumas pessoas e para outras não. Tá? E tá tudo bem, é tudo uma fase de evolução. Estou apresentando para vocês um diferente tipo de perdão e uma nova possibilidade para vocês trabalharem, que é uma possibilidade de evolução espiritual bem mais veloz do que o perdão tradicional, né? Mas os crimes hediondos também se encaixam nisso, sim. Tudo que acontece aqui foi planejado. Nada é um acidente. Tudo que acontece aqui tem um propósito. E tudo que acontece aqui tem um propósito de evolução espiritual das pessoas envolvidas e evolução do próprio planeta, né? Veja só como a gente... Imagina, a gente poderia perdoar quem crucificou Jesus? Não. A gente poderia perdoar um Hitler? Não. Imagina, uma coisa hedionda. Mas se Jesus não tivesse sido crucificado, a gente talvez como humanidade não tivesse evoluído como a gente evoluiu, com conceitos do amor incondicional, de perdão, de buscar a serenidade, a paz, né? Tudo isso. Que lá atrás, imagina, tinha que ter uns 10 tratamentos, os 10 mandamentos falando não matarás, porque era normal, tu ficou puto, mata, entendeu? Era uma situação normal da vida, olho por olho, dente por dente, vamos que vamos.
Imagina como era a humanidade naquele tempo, onde não matarás precisava ser uma das regrinhas sociais de convívio, porque era normal matar. Então, olha como a gente já evoluiu como sociedade, como ser humano, né? Hoje em dia, 2.500 anos depois, 2.500 não, 2.000 anos depois, em que a gente hoje já tem um nível, enquanto humanidade, né? Tem um ou outro que não, mas enquanto humanidade, a gente tem um nível de solidariedade, de compaixão, de paciência, de compreensão uns com os outros muito maior, né? E um Hitler também, nesse mesmo contexto, tem um papel enorme de fazer um despertar enquanto humanidade muito grande, porque imagina, até então a gente via como coisas normais que pessoas não tivessem nenhum direito humano, né? A gente via, em algum momento foi normal a escravidão, em algum momento foi normal uma caravela chegar e destruir aquela aldeia indígena e fingir que estava chegando, ia ser amigo, ia ser brother, e depois dizimar aquela aldeia. Um povo super inocente, um povo super ingênuo que eles encontravam e que, poxa, acolhia eles com um coração super aberto, dava tudo, compartilhava de tudo com os invasores e depois eram dizimados. Imagine, a gente vinha de uma humanidade assim, onde alguns seres humanos podiam ser tratados como animais. E aí vem um cara desse e faz uma atrocidade tão grande, que a humanidade inteira, como grupo, como humanidade, sobe de degrau no nível de consciência. E aí a gente vem com direitos humanos muito mais fortes do que tinha antes, e com Hoje em dia você vê, acontece um Charlottesville, uma coisa, né? Essas coisas como acontece hoje em dia, é um fato isolado, em primeiro lugar, e quando acontece, o que você vê nos dias seguintes? Milhares de pessoas na rua lá com a vela na mão, se rebelando contra isso, falando, não é isso que eu acredito, não, eu sou contra isso daí. Né? Então, vai mudando a consciência da humanidade. Né? Então, umas coisas hediondas aí, às vezes, quanto mais hediondo, mais vem para aumentar a consciência da população, da humanidade, da sociedade. Né? Então, é difícil de entender isso daí, me tomou muito tempo para entender, mas depois que eu entendi, eu vou te falar que eu fiquei muito mais em paz e serena com o que é a realidade, com o que está acontecendo, do que eu ficava antes, né? A Mali perguntou, como perdoar pessoas que continuam a te magoar, provocar, manipular e não tem como se afastar da pessoa, relação familiar, pai do meu filho. E essa pessoa tem problemas psíquicos e gosta de sentir prazer em magoar as pessoas, diagnosticada como sociopata. Mali, olha só, você tem que fazer esse processo que a gente falou hoje, olhar para dentro de você, quais são as emoções que essa situação de provocação, de manipulação e de mágoa trazem em você. Quais são as emoções? Às vezes pode ser uma emoção de impotência, de insegurança, de frustração, de raiva, do que é. E aí procurar um dia que eu já vi essa emoção antes na minha vida. Vai lá atrás, na origem, na dor original. Não foi esse cara, pai do seu filho, não é onde surgiu originalmente essa emoção. Essa emoção já vem de trás. Se você não conseguir lembrar da infância, porque às vezes a gente não lembra mesmo das coisas que a gente reprimiu, trabalha essa emoção no agora. Chora tudo que tem que chorar. Trabalha essa emoção. Se abre para a possibilidade de que vocês estão fazendo uma dança cósmica e coreografada para o seu crescimento espiritual. E, claro, tome todas as medidas que você tem que tomar contra eles. Se forem medidas jurídicas, tome as medidas jurídicas. Isso não tem nada a ver. A lei daqui é a lei daqui. Tudo que se faz aqui tem consequências aqui. Então, se ele está prejudicando você de uma maneira que você tem que correr atrás juridicamente, corra atrás juridicamente. Agora, você não ter como se afastar, não. Você tem como se afastar. Se ele é o pai, eu não sei se você está casada com ele ainda, mas se você está casada com ele ainda, você pode considerar se separar, por exemplo, né? Mas depois de se trabalhar. Porque se você não se trabalhar, você se separa dele e você encontra outro igualzinho, ou que faz as mesmas coisas com você, por mais que não tenha problema psíquico, né? Então é importante você trabalhar essas coisas sim, mesmo sendo relações com pessoas que você vai ter que continuar se relacionando. Por quê? Quando a gente trabalha essas coisas, às vezes a própria pessoa começa a agir diferente com a gente. Então não tem como eu prever hoje o que vai acontecer com esse pai do seu filho. Mas existem
algumas possibilidades. E uma delas é ele mudar, tá? Independente se ele é doente ou não, porque eu acredito muito mais hoje em dia que essas doenças são todas espirituais. Então, se aparece a possibilidade da cura espiritual, pode ser que melhore. Se não melhorar, você vai se sentir mais fortalecida para também se afastar o máximo que você pode da situação. Você vai ter aquele mínimo que você vai ter que falar com ele, porque ele é pai do seu filho, mas você consegue ter um contato bem mais de leve do que talvez você tenha hoje. E eu sei disso, porque eu também sou separada, também tive um monte de problemas com isso, mas hoje eu tenho o contato mínimo possível, necessário, e não pretendo aumentar esse contato, porque eu entendo o seguinte: a gente pode gostar muito daquela alma, mas aquele ego ali não. Eu não gosto do que aquele ego está fazendo com aquela alma nessa encarnação aqui. Então eu não quero proximidade, porque isso me machuca. Tá bom? Então é importante a gente ver essa diferença daí. Tá bom? A Cris falou, perdão tradicional seria cheio de julgamentos. Não, sim, ele tem bastante julgamento. Para ele acontecer, sempre tem aquele resíduozinho de uma condenação ou de um julgamento. Senão não estava tendo o perdão. O perdão radical ou o perdão incondicional, ele, na verdade, ele não é um perdão. Ele é uma gratidão, é um trabalho de evolução espiritual meu, e depois vira uma gratidão para aquela pessoa. Nossa, ele me proporcionou esse crescimento. Eu já tive situações na minha vida que as pessoas não entendem como é que eu perdoei, como é que eu voltei a falar com a pessoa, ou como é que eu passei por cima, não sei o quê. E eu falo, gente, eu sou muito grata, porque essa pessoa, imagina, num nível de alma, olha como ele teve que ser babaca, como que ele sofreu, ele perdeu esse relacionamento que era bacana, mas para um crescimento, né, espiritual de todo mundo. Tô tentando ver o chat aqui, mas o chat, Jesus, está muito movimentado hoje. Tá difícil de eu conseguir ver aqui. Vamos fazer nossa meditação, então. Eu quero... Ó, que linda, a Amanda falou... perdoando incondicionalmente meu pai, acreditando que tudo isso é um acordo de almas. Ele nunca assumiu a paternidade, agora estou aliviada. Então, o que é importante, Amanda? Meu pai não assumiu a paternidade. Que emoção que isso desperta em mim? É uma emoção X. Olha como em outros momentos da sua vida essa mesma emoção já foi despertada por outras pessoas que não são o seu pai. E vamos curar essa emoção. E essa emoção, principalmente por ser uma questão de pai, às vezes é uma emoção que você trouxe até de outra vida para poder ser curada, né? E ele já veio com esse papel. Imagina como é duro, né? Para uma alma falar assim, eu vou, e você é o seu pai, mas eu não vou te assumir, porque você precisa trabalhar essa emoção aí da rejeição, ou da frustração, ou do que for, né? E imagina, num nível de alma, onde todos nós somos luz, uma alma vir para cá e com esse papel, né? De fazer o papel do vilão na vida de alguém. É complicado. Então a gente tem que ter gratidão, né? A Roberta falou dessa situação, né, de a gente fazer escolhas erradas. E não tem escolhas erradas, porque todas as escolhas que a gente faz estão levando a gente na direção da nossa evolução. Algumas a gente vai evoluindo mais rápido. Se você hoje fizer a escolha de trabalhar o perdão radical nas situações da sua vida que precisam desse perdão radical, é uma escolha que você faz e que cria uma evolução mais acelerada. Mas se você fez as escolhas lá, por exemplo, quando eu fiz uma escolha por ser advogada em vez de ser escritora. E fiquei 15 anos da minha vida. Imagina se eu fosse hoje ficar com raiva de mim ou magoada comigo, porque eu escolhi não seguir minha paixão lá atrás e fiquei 15 anos. Gente, eu precisava passar por isso para ter o despertar que eu tive e poder hoje compartilhar com vocês esse despertar. Eu não teria nenhum valor, talvez, no crescimento pessoal e espiritual, se eu não tivesse passado por tanta cagada, por ter feito uma escolha tão errada, passado por tanta dor, por tantos anos, né? Não poderia ter essa compreensão do que é a dor que o meu leitor, ou o meu aluno, ou o meu cliente sente quando ele está numa situação parecida com a que eu estava lá atrás. Então, tudo isso é importante, né? Impressionante. Então, vamos lá para a nossa meditação. Eu vou voltar a compartilhar a tela aqui e vou pedir para você, na verdade não vou compartilhar a tela não, vou só tirar o meu vídeo para a gente poder todo mundo se concentrar e vou pedir para você
fechar a porta de onde você está, avisar para a família para não interromper, se puder botar um post-it na porta falando, agora me deixa quietinho aqui. Todo mundo pronto aí para nossa meditação? Digam sim aí no chat para eu ter certeza que está todo mundo prontinho para a gente ir adiante. Beleza, já estou vendo a galera preparada, então vamos lá para nossa meditação. Fechem os olhos. Feche os olhos. Coloca as solas dos pés no chão. Descruze braços, descruze pernas. Recoste as suas costas, a sua coluna aí no encosto da cadeira onde você está sentado. Sem nenhum desconforto na sua coluna, numa posição que seja ereta, mas ao mesmo tempo confortável. A prioridade é o conforto. Repouse as mãos sobre as pernas, palmas voltadas para cima, no Maha Mudra. Uma posição de entrega e ao mesmo tempo de abertura para receber aquilo que você precisa receber hoje. E aos poucos coloque sua consciência na sua respiração. Inspire profundamente. E ao expirar, deixa aí toda agitação, toda ansiedade. Deixe ir os seus pensamentos, se despeça deles, mas sem resistir e sem rejeitar, porque tudo que a gente resiste, persiste. Então, se os seus pensamentos voltarem, só observa, sem se identificar com eles, sem se apegar a eles. Observa, acolhe, aceita, agradece e deixa ir. E a cada novo ciclo de respiração, aprofunde um pouco mais a sua inspiração e a sua expiração. E visualize no topo da sua cabeça que o seu canal se abre, abra o seu canal. E visualize lá do alto descendo uma luz dourada que entra pelo topo da sua cabeça e desce até os seus pés. E vai preenchendo todo o seu corpo, cada membro, cada parte, e também o espaço vazio dentro de você. Essa luz preenche cada célula do seu corpo e também o espaço vazio entre cada célula. Se você não conseguir visualizar, imagine. Se você não conseguir imaginar, sinta essa luz entrando. E se você não conseguir sentir, basta você acreditar que a cada novo ciclo de respiração, essa luz dourada entra pelo seu canal aberto no topo da sua cabeça e preenche todo o seu corpo. E na próxima inspiração, imagine que dentro de você tem uma bexiga e que essa bexiga vai se enchendo dessa luz. Primeiro nas suas pernas, inspire, encha a bexiga. E quando as pernas estiverem lotadas de luz, inspire mais uma vez e encha a sua barriga, encha o seu tronco. E na próxima inspiração, encha os seus braços, o pescoço, a cabeça.
Quando essa bexiga estiver lotada de luz em todo o seu corpo, observe que toda densidade, todo desconforto, qualquer tipo de dor, tensão, precisa sair, porque a densidade não sobrevive na luz. Então visualize toda essa densidade descendo pelos seus pés e escorrendo até o centro da Terra, onde ela é processada, assimilada e transmutada. E à medida em que você faz essa limpeza e que entra a luz pelo topo da sua cabeça e desce a densidade para o centro da Terra, observa que também começa a descer luz para o centro da Terra, e envia essa luz e perceba que você é a ponte entre o céu e a terra. Limpe o seu canal. E quando eu contar até 3, você vai visualizar essa bexiga que está lotada de luz dentro de você, estourando e espalhando toda essa luz por todo o seu corpo. 1, 2, 3. E agora, pleno de luz, sinta o seu corpo subindo lentamente, subindo, subindo. E quanto mais você sobe, mais luz você recebe, mais energia você recebe do céu. Mais a densidade vai saindo do seu corpo, você vai ficando cada vez mais leve e subindo. Visualize seu corpo passando do teto do seu quarto, do telhado, da sua casa, do seu prédio. E subindo, subindo. Visualize seu corpo passando por uma nuvem. Sinta a sensação de atravessar essa nuvem e continue subindo. E lá no alto, visualize uma escada. E comece a subir lentamente essa escada, degrau por degrau. E a cada novo degrau, sinta mais luz entrando pelo topo da sua cabeça, preenchendo mais e mais o seu corpo de luz. E suba até perceber que você chegou ao topo dessa escada. E lá no alto, no topo da escada, observe uma luz que se aproxima de você.
Veja se você consegue perceber quem é essa luz, quem é esse ser que se aproxima. E se você não souber quem é, pergunte a esse ser quem ele é, pergunte seu nome. E sinta o amor incondicional que esse ser tem por você. Talvez seja um antepassado, talvez seja um mestre, um mentor, talvez seja você mesmo, aquela parte de você que ficou lá em cima, seu eu superior. Por alguns instantes, se permita sentir esse amor incondicional, descansar nesse amor, se reenergizar nesse amor. E peça a esse ser, esse mentor, ou a este ser que veio ter com você, um conselho ou uma mensagem. E ao fazer esse pedido, lembra que no céu nós não necessariamente conversamos por palavras, por frases, mas muitas vezes a nossa comunicação se dá por sentimentos, por emoções, por imagens, por insights, por simplesmente você passar a saber uma coisa que há um instante atrás de você não sabia. Então fique atento e observe com todo cuidado tudo que aparecer para você, todas as sensações, todas as emoções, imagens, sons. Agora dê um abraço nesse ser e se despeça. E visualize agora andando na direção de um lago. Observe como é o entorno desse lago, como é a natureza nesse lugar, onde está esse lago. E encontre um lugar confortável, silencioso e sossegado perto desse lago para você se sentar.
Quando você encontrar esse lugar, sente. E lembre qual é a situação na sua vida hoje que você precisa perdoar, que você sente que causa desconforto, que te chateia, que causa mágoa, ressentimento. Quem é essa pessoa? E ao pensar na pessoa, na situação, observa qual é a emoção que você sente no seu corpo. Se você não conseguir dar um nome para a emoção, observe qual é a sensação no seu corpo, em que parte do corpo você sente esta sensação. Pode ser que seja frustração, raiva, irritação, tristeza, mágoa, humilhação, vergonha, culpa, abandono, rejeição, injustiça. O que quer que seja, se tiver alguma parte do seu corpo onde você sente essa emoção, essa sensação mais forte, você pode levar uma ou as duas mãos até essa parte do seu corpo e fique com a sua emoção por alguns instantes. Permita que ela venha à tona e se permita sentir e estar com a sua emoção, porque ela é sua. Ela é sua há muito tempo, há muitos anos e talvez há muitas vidas. E hoje você tem a grande oportunidade de curar essa emoção. Não rejeite nem resista à sua emoção, porque aquilo que a gente resiste persiste. Mas sim, observe, aceite que ela faz parte de você, acolha, porque não tem nada errado sentir assim. Agradeça, porque essa emoção também é você. E deixe que ela faça aquilo que ela tem que fazer no seu corpo. Se você sentir vontade de chorar, deixe chorar.
E aos poucos, observe que essa emoção vai se espalhando por todo o seu corpo. Quanto mais ela se espalha, mais ela se divide em partículas bem pequenas. Tão pequenas, mas tão pequenas que vão ficando imperceptíveis. E aos poucos, bem lentamente, essa emoção vai se dissipando por todo o seu corpo. E aos poucos você sente que essa emoção se dissipa e se vai. Deixe ir. Deixe ir. E lembre que se a emoção voltar, seja quando for, seja pelo motivo que for, você não precisa reprimir, nem botar para baixo do tapete, porque essa emoção, assim como todas as outras, também faz parte de você, também é você. Porque você faz parte do todo e tudo pertence. Até mesmo o que nós julgamos não ser bom ou bonito. Mas para que a gente seja inteiro, a gente precisa integrar até mesmo o que não é aparentemente bom ou bonito, mas que faz parte da gente. E precisamos trazer para a luz tudo que está reprimido e escondido na nossa sombra. E é isso que significa iluminar. Quando você sentir que essa emoção realmente se dissipou, se você sentir vontade, olhe os seus pés no lago, ou talvez as suas mãos, os seus punhos. Ou se você sentir assim, você pode até mesmo dar um grande mergulho nesse lago. Um mergulho onde você deixa tudo o que você precisa deixar para trás, onde você se lava e lava a sua alma. Um mergulho restaurador. E quando você terminar, volte a sentir o seu corpo leve e aos poucos venha descendo, descendo, mais uma vez passando por entre as nuvens e sentindo a sensação das nuvens no seu corpo. Passando pelo telhado do seu prédio ou da sua casa, o teto do seu quarto, da sua sala, até que você esteja de volta no ambiente onde você está agora.
E aos poucos volta a sua consciência para o seu corpo, mexendo as pontas dos dedos dos pés e das mãos, os seus braços e pernas, os ombros, o pescoço e a cabeça. E sem perder essa tranquilidade, essa serenidade, essa paz que você conquistou. E sem perder também a grande sensação de gratidão por quem quer que seja a pessoa que, num nível espiritual, fez um acordo com você e te deu a oportunidade de curar ou começar a curar essa emoção que talvez você traga de muitas vidas. Quando você sentir que você está pronto, você pode abrir os olhos. E quando você abrir os olhos, você pode me contar aqui no chat se está tudo bem, como é que você está, como é que foi a sua experiência dessa meditação. Foi uma meditação mais longa, né? E espero que a gente possa cada vez mais fazer meditações assim aqui dentro no Flow, né? Para que a gente possa fazer trabalhos cada vez mais profundos, a gente ver teoricamente um tema é diferente de a gente trabalhar ele mais profundamente, então vamos fazer muito mais meditações assim. Vou, para quem não conseguiu fazer, vi que a Pri tá na rua e tal, eu vou fazer como eu fiz com a aula do Detox de ontem, eu vou cortar só a meditação e vou botar ela no MP4 para vocês conseguirem baixar e fazer só a meditação, para quem quiser refazer também mais vezes e continuar trabalhando. Para quem foi interrompida aí pelos filhos e tal, faça de novo, né? Quem sentiu que ainda tem mais coisa para limpar, faça de novo para limpar de novo. Trabalhe isso ao longo do nosso mês todo até a nossa próxima sessão, que na próxima a gente vai continuar trabalhando aí e se aprofundando nas meditações. Estou muito feliz de ver que para muita gente aqui foi uma limpeza, um momento de revelações, de clareza, de deixar ir, né? De chorar o que tem que chorar. Chorar é limpar karma, gente. Então é maravilhoso quando vem uma coisa que ajuda a gente a chorar, botar para fora. Tem que chorar mesmo. Começar a chorar e você faz força para chorar mais um pouquinho, que aí tá fazendo aquela limpeza maravilhosa, né? Adorei a Ana falando que sentiu que a cura começou plenamente, então faça mais vezes a meditação. Vou botar o arquivo para vocês amanhã, para vocês poderem baixar. Não deixem de refazer. Muito bom. Muito legal. Micheline também fez a meditação, gostou. Eu vou sempre colocar os MP4s das meditações para vocês baixarem, tá, gente? Ai, que legal, Roberta. Não tinha percebido durante a sessão e na meditação viu o pai. É muito bom, porque às vezes na mente a gente tá ainda brigando, né? E aí, quando a gente solta e deixa aí o ego, deixa aí o controle, aí as coisas realmente acontecem, né? Quem descobriu aí quem foi? A Jane, né, que descobriu no decorrer da meditação que tem mais coisas para resolver, refaz a meditação e aí cada vez você vai trabalhando outras coisas, vai limpando outras coisas, né? Então, quem tem dificuldade de chorar, faz e tenta chorar. O pessoal que fez e com criança interrompendo, com barulho, o marido fazendo barulho, faz de novo, né? Amanhã ou ao longo do mês, até a próxima sessão, façam de novo. A Charlene perguntou se pode fazer todo dia. Pode fazer todo dia, pode fazer 2 vezes por dia, precisa 10 vezes por dia. Quanto você sentir, né? E lindo que a Andresa falou que sentiu a bênção que essas pessoas foram na vida dela. E realmente, quando você consegue sentir isso, aí aconteceu o perdão incondicional ou o perdão radical, que é aquela frase linda da Baron Kate que eu botei no Instagram hoje, que o perdão é você perceber que aquilo que você acreditava que aconteceu com você, não aconteceu.
né? E nada aconteceu. E por que tudo isso, né? Porque no fim a gente vem aqui, a gente tem esse corpo e a gente tem os 5 sentidos, e a gente acredita que a gente é humano e a gente acha que a gente é separado dos outros e de tudo, mas a gente nunca deixou de ser aquele ser de luz perfeito que está totalmente interligado com todos os outros e com a fonte, com Deus. E se a gente é perfeito e maravilhoso, quem que pode fazer alguma coisa contra a gente? Ninguém, né? Então foi um erro de percepção. Eu achei que aquela pessoa me humilhou, mas como que ela pode me humilhar se eu sou perfeita, maravilhosa, pura luz, né? Muito bom. Tô vendo todos os chats aqui de vocês. Pode ser, a Rodilane perguntou, luz lá em cima pode ser meu pai? Pode, claro, né? Principalmente, a gente não tem gente que fala assim, mas eu não consegui ver, mas eu não consegui ouvir qual era o nome, mas é a sensação. Então, se a gente você sente que é o pai, se você sente que é a avó, se você sente que é Jesus, se você sente que é o anjo da guarda, é aquilo que você sente que vale, né? Quem conseguiu ter aí, a Brena falou, vi claramente muitas questões paternas, trabalhar isso daí, sentir o chakra laríngeo, refaz, coloca a mão na hora que você, né, for limpar e sente esse desconforto do chakra da garganta se espalhando, né? A gente faz o quê? Aquilo que eu falei no início da sessão, a gente aceita e mergulha na emoção para a gente poder acolher ela e transmutar. A gente integra, é meu, daqui que é meu, e transmuta. Em vez de falar assim, é seu, você que está me causando isso, e joga na mão do outro, não, é meu, eu que trouxe para curar, obrigado por me lembrar desse assunto, e agora eu vou transmutar, tá? E é isso que é a nossa capacidade de iluminação. Iluminação não é uma coisa louca que acontece nos pés do Himalaia. Iluminação é você olhar para o feio dentro de você, para o que tem que ser curado, para a ferida, para a dor, para o que está na sombra, e trazer para a luz. É iluminar aquilo que está na sombra. Quanto mais você vai iluminando e curando, e curando, e curando, chega uma hora que você está limpo, lindo, maravilhoso, não precisa mais curar tantas coisas assim. E aí você já não tem mais que também projetar lá fora tantas pessoas e situações e circunstâncias que fazem sofrer, né? Então você não precisa mais sofrer, tá bom? Hoje passamos muito do nosso horário, mais de meia hora, mas antes da gente terminar, vou fazer a pergunta de sempre: por que você amou estar aqui nessa sessão de hoje? O que você mais amou da sessão? Ou qual foi o seu maior insight no Flow hoje? Ai, que bom que a Roberta hoje conseguiu participar ao vivo, tá vendo? O melhor dia para você participar ao vivo, que a gente fez essa meditação mais longa, incrível. Que bom. Charlene falou cura. Alguém que acho que é a Ida, né? Falou o poder da cura e do perdão. Cris, amei criar uma nova perspectiva. Muito legal. A Ana percebeu que a cura está nas mãos dela e que acaba de começar. Maravilhoso. A Rodilane falou da meditação. Eita, Roberto falou da integração, integrar para transmutar. Melhor sacada que eu tive nos últimos 2 anos no Tantra Yoga foi integrar para transmutar. Criou coragem, Amalia. É uma cura que você pode fazer, né, Sibeli? Verdade. Perdão é essencial pra gente. A meditação foi boa, que legal. Que bom. Tudo é bem. Lu falou que achou que sabia o que era perdão, já fez grandes passagens de perdão, mas essa percepção é muito maior, muito mais amorosa e muito mais sábia. Exatamente. Esse perdão incondicional é incrível, é muito forte, e a gente vai futuramente fazer uma nova sessão do perdão incondicional ou perdão radical voltado para a gente mesmo. Vou dar um intervalinho, não vou fazer as 2 seguidas, mas a gente pula mais uma ou duas e aí a gente faz o do perdão radical, do auto perdão radical. Aí a gente faz essa sessão, isso é muito legal. A história do acordo de almas, a Amanda falou. Muito legal. Espaço para chorar muito, viver a dor até ela acabar, que é muito bom, né? Vocês sentiram essa dor dissipando, né? Essa emoção dissipando? Quem conseguiu sentir aí me conta, porque é muito, muito bom. Auto perdão radical vai ser sensacional também.
É muito bom, né, Micheline, ter um grupo que a gente pode falar isso. Eu acho que o mais legal desse grupo é isso, é a gente ter esse espaço para a gente poder compartilhar crescimento pessoal e espiritual, e a gente está sempre em alta performance, sendo que alta performance não tem nada a ver com o que o pessoal lá fora acredita. Alta performance, a gente está assim, ao tempo todo, olhando para o que tem de bom e o que tem de mal também na nossa vida, e já iniciando, né, o que tem de mal, porque na verdade tudo que tem de mal é a nossa maior oportunidade de crescimento, de cura e de evolução espiritual, e é para isso que a gente está aqui, né, para poder evoluir espiritualmente. Então, muito bom. A Mirelle falou que sentiu a emoção dissipando na meditação. Muito bom, sentiu. Quem foi? A Márcia. Márcia Damasceno, sua linda! Sentiu a expansão na meditação. Maravilhoso, gente. Também amei estar aqui com vocês, amei a nossa sessão. Amo fazer meditações customizadas, especiais para vocês. Teremos sempre nas nossas sessões do Flow para a gente poder aprofundar nos temas. E uma boa notícia para vocês é que alguém perguntou aqui, né? Deixa eu ver quem foi. A Pri perguntou se eu vou botar arquivos extras na plataforma. E sim, esse mês eu vou, como eu tinha prometido há um tempinho atrás, não sei quem tá aí vai lembrar, e consegui, com o pessoal da Luz da Serra, a minha palestra no evento do Propósito Inabalável, que aconteceu recentemente em Porto Alegre e que vai acontecer de novo agora, acho que em outubro, em São Paulo. Então, quem quiser informação disso, manda e-mail para a gente. E a palestra é sobre Detox de Dinheiro Express. Então, eu pedi para eles o arquivo da palestra. A palestra foi muito legal e vai estar disponível para vocês essa semana ainda lá na plataforma, além do MP3 dessa sessão, com a meditação só, e, claro, da gravação da sessão inteira para quem quiser assistir, quem perdeu o começo, quem filho interrompeu, o marido fez barulho. Então dá para vocês verem tudo, tá? Então é muito legal. E agora a minha o meu objetivo é sempre conseguir as palestras todas que eu faço. Vocês sabem que eu palestro toda hora, quase toda semana, todo mês, em vários lugares diferentes. E claro que de vez em quando são assuntos que não têm a ver aqui para o Flow, mas sempre que forem assuntos que são interessantes para trazer aqui para o Flow, eu vou trazer. Então, a vantagem de você estar nesse grupo, além de você estar num grupo onde finalmente você encontra a gente para conversar dessas coisas que você quer conversar e se trabalhar, é que você tem acesso a palestras e aparições minhas em outros lugares. Às vezes são eventos que não tem nem como vocês comprarem, porque não são abertos, são eventos fechados, mas vocês vão ter acesso aqui. E, como sempre, também descontos incríveis para a grande maioria dos meus cursos, palestras, aparições. Então, para quem não reservou a sua vaga ainda para o curso Cura, a gente vai dar um desconto para vocês. O Cura vai acontecer no Brasil comigo, com a Alexandra Sonado. A gente vai dar um desconto para vocês incrível, de 20%, e porque vocês são meus alunos. Então, em breve vocês vão receber e-mail sobre isso, tá bom? A Pri pediu para eu falar um pouquinho do Cura. A gente vai fazer, eu faço um webinário com vocês, junto com a Alexandra, para falar do Cura, tá bom? Pra gente não ficar aqui falando de coisas fora daqui, aqui não é lugar pra gente vender nada, só queria lembrar você que por você fazer parte do Flow, você tem desconto não só no Cura, vocês já tiveram desconto em várias outras coisas, né? Em vários eventos também, no Detox, e vão ter sempre desconto em eventos que eu faça e oportunidades para vocês estarem ao vivo comigo, porque cada vez mais eu quero que esse grupo seja o meu grupo de coaching, o grupo de pessoas que querem me ter como sua coach, que querem estar comigo todo mês evoluindo num assunto profundo, né, e que realmente tem a capacidade de impactar a sua vida, meditando também, fazendo meditações um pouco mais longas ou mais profundas, né? Pelo menos uma vez no mês, e depois que você pode repetir quantas vezes você quiser. E também tendo o máximo de oportunidades possíveis de estar comigo ao vivo, pessoalmente, não só nos meus eventos, mas de eventos de outras pessoas, onde eu possa dar desconto, ou onde eu não tiver como dar desconto, eu trazer a palestra para vocês assistirem aqui. Então, o Flow ele vai fechar as portas em breve. Se vocês têm algum amigo ou amiga que vocês acham que devia estar aqui e que vocês acham que devia aproveitar o desconto de 50%, que ainda está valendo, mandem o link do escolhasuavida.com.br/flow ou falem para escrever para a gente, porque a gente deve fechar as portas do Flow em alguns dias, tá bom? Então, se você ama estar aqui,
Traga as pessoas que você ama para estar aqui também, porque eu tenho certeza que no ritmo que a gente está, se você todo mês assistir, mesmo que você perca um mês, se você no outro mês recuperar, assiste a reprise, eu tenho certeza que ao longo dos meses você vai ver uma evolução muito grande na sua vida, eu tenho certeza disso. E já estou vendo em várias pessoas que estão desde o início e que me mandam um e-mail me contando o que já aconteceu na vida. Então é um trabalho que é mais a longo prazo, né? Porque a gente tem uma sessão só por mês, mas também é bem mais acessível para todo mundo poder participar, tá bom? Então, tragam os amigos de vocês nos últimos dias aí antes da gente fechar as portas e a gente se vê na próxima sessão. Mandem sugestões de temas, mandem e-mail, falem tudo que vocês quiserem, que a gente sempre está atento para trazer as sessões de acordo com as necessidades de vocês, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima sessão.